eu sou Fátima, psicóloga do Instituto Ser, e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre um tema muito interessante. É apenas um exemplo de um trabalho em grupo com pessoas com transtorno do espectro autista. Aqui nós vamos tentar trabalhar o comportamento social, levando alguns temas, emoções, alguns personagens de interesse, algumas falas que se repetem, algumas ações do cotidiano que são feitas e realizadas por eles sempre da mesma forma, que se repetem, são reproduções, são imagens que ficam fixas na história e nas reproduções e produções dessa criança. Para falar sobre isso, trago então um exemplo de uma produção de histórias desenvolvendo o comportamento social em um grupo de pessoas com transtorno do espectro autista. Vou definir aqui um grupo de pessoas que apresentam estereotipia de imagem. Então, dando continuidade à palestra que vocês já devem ter visto anteriormente minha, que mostrei muitos exemplos de como atribuir um sentido, um significado a uma estereotipia. Então, hoje eu trago uma produção. Então, primeiro definindo quem são essas pessoas com estereotipia de imagens. É um grupo que dizem por aí que são os que apresentam sintomas leves. Se a gente pensar dentro do espectro, são sim pessoas com potencial para escolarização, são pessoas que têm fala fluente, que são pessoas que têm imagem de si e do outro, são conscientes de muitos atos e ações que realizam no cotidiano, porém, muitas vezes, todas as produções ficam empobrecidas, ficam pobres, fixadas ou na reprodução de um personagem ou de uma fala, ou de algo que está fixo, desconectado de uma organização ou de uma elaboração de pensamento. Como sou psicóloga, dentro dos recursos que competem à psicologia, trabalho aqui os testes projetivos, como disparador de uma construção narrativa. Pensando numa construção de história, numa construção narrativa e trazendo para essa história, sim, todas as estereotipias, vou dizer aqui, todas as falas, todo ato ou um fazer reprodutivo cabe ser compartilhado. Muitas vezes, nós temos nesse grupo de pessoas os comportamentos agressivos, que diferente de outros grupos não verbais, que se a agressividade pode estar totalmente relacionada a uma dificuldade de comunicação, muitas vezes nesses há uma reprodução de uma cena ou de um personagem. Muitas vezes, muitos pais relatam que às vezes eles apanham, ou até mesmo os profissionais, os professores, apanham sem saber por que estão apanhando. E nesse grupo, muitas vezes a agressão está relacionada às questões de reproduzir uma cena. Então ele visualiza um personagem do desenho animado e um personagem faz brincadeiras agressivas e ele reproduz numa relação social. A ideia nessa relação social é da gente tentar
aí sim atribuir, mudar o sentido do que talvez para ele ficou como uma brincadeira e que agora é um comportamento visto como agressivo. Vamos pensar aqui que a primeira etapa dessa construção foi construir com esse grupo de pessoas as regras do jogo que vamos jogar. Começamos o jogo procurando em revistas imagens que eles poderiam trazer para a montagem de uma história. E dentro de uma única imagem colocamos um pouquinho de cada um deles. Então é um misto, aqui nós temos um misto de imagens. E a ideia é, a partir do que foi montado pelo grupo, iniciar uma narrativa. Primeira regra do jogo. 2 ou 1, 2 ou 1, para ver quem vai começar a narrativa. Vale aqui uma palavra, uma frase, trechos de histórias inventadas. O que vale é o faz de conta, é a invenção. Começamos então pela sequência do primeiro, passando para o segundo e assim sucessivamente. Montamos uma história e nessa história aparecem personagens de desenhos animados, aparecem falas repetitivas, ações do cotidiano que também ficaram sendo vistas como um comportamento estereotipado. Essas histórias que são montadas, e aqui está aqui que vocês estão vendo, está realmente numa sequência elaborada pela narrativa deles e que aparece um componente estereotipado de cada elemento do grupo. Eu coloquei aqui e vou dizer para vocês os mais importantes dessa história. Um deles é o Kaijudô, um personagem de um desenho animado, é uma série de animações que eu também fui conhecer, porque aparecia constantemente nas ações e na fala desse garoto e de repente, na narrativa dele, na hora que era a hora dele montar a parte da história, ele introduz esse personagem. Outro tema que surge nessa história é o inferno. E pelo fato de ser algo abstrato, não entendido por eles, e que aparece talvez em função do próprio medo e a tentativa de resolver ou solucionar ou amenizar o que se passa de angústia dentro dele. Outra palavra-chave é portal, dimensão, que tem aparecido muito nos desenhos futuristas e que as crianças estão vendo e que está em alta, está em moda. Que a dificuldade deles se remeterem ao futuro, a dificuldade deles se remeterem a algo que também fica longe, abstrato nessa história do faz de conta, já que muitas vezes o entendimento é tão no real, é no concreto. E a outra questão, o banho. O banho, pela dificuldade de um dos garotos de não tomar banho, de ser um problema, o chamado dos pais e a dificuldade dele ir para o banho. Ele passou por um programa de treinamento dessa habilidade e de repente ele passa a tomar 6, 7 banhos no dia. Ótimo! Nós também precisamos pensar aí no equilíbrio entre
um polo de fazer uma negação por algo do cotidiano e de repente viver o prazer e a motivação e querer ficar na repetição disso. Então, qual é o equilíbrio? Nós, terapeutas, temos a função de levar e dar funções a essas habilidades também. E nada melhor do que trabalhar essa funcionalidade de uma forma social. Então, pensando em tudo isso e pensando em eleger temas e produção de uma história coletiva em grupo, já que nós estamos pensando aqui nessa dificuldade que é social, né? É um dos grandes focos do transtorno que nós estamos abordando aqui. Então, a ideia seria a gente instigar esse social. É a função de nós terapeutas. Trabalhar o contexto, trabalhar com o coletivo. E dessa forma, toda a estereotipia, toda a imagem paralisada, todo personagem que é reproduzido por eles, perde a força numa história que foi compartilhada pelo grupo. Passa então a ser uma produção social que tem caráter compartilhado. E quando eu compartilho, eu integro o que é meu ao que é o do outro. E a gente tem uma terceira experiência. Nós temos a produção de um terceiro produto, que é a história montada pelo grupo. É interessante pensar que não se generalize. Este foi um pequeno exemplo de um trabalho em grupo que visa a ampliação de um repertório social a partir de uma estereotipia de imagem. Fica muito importante a gente perceber o que construir com cada pessoa que apresenta o espectro, não generalizando esse tipo de trabalho para todos os grupos. Cada um tem uma necessidade, o foco é a história pessoal dessas crianças e desse grupo. Obrigado, compartilhem a nossa página e nos acompanhem. Os interessados, fica disponível aí para o nosso contato. Um abraço.